Grande abraço para você que está acompanhando mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Exatamente isso que você viu aí na capinha do vídeo. Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo pelo SBT. Olha, a mídia esportiva vem apresentando uma surpresa atrás da outra nesse ano de 2025. Olha, realmente uma informação bombástica. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Bom, já sabe, né? Para você colaborar aqui com o canal do Fábio Fidelix é muito fácil, você não paga nada, é só fazer a sua inscrição, clica aí embaixo, inscrever-se. E não esquece de mandar o seu joinha, seu like também. Gente, é isso aí, notícia surgiu há poucos minutos, né? Tá aí bombando em todos esses portais que falam de televisão, de mídia esportiva nesse momento. Olha, quando muita gente esperava que o Galvão Bueno até pudesse narrar a Copa do Mundo pela Record, né? Porque nós tínhamos essas informações, né? Há pouco tempo, até gravei um vídeo sobre isso, que a Record pretende, né, transmitir a Copa do Mundo e ter o Galvão Bueno, né? Pretendia, né, ter o Galvão Bueno como narrador, tinha até a questão do Cléber Machado, como é que ficaria, mas agora, realmente, essa verdadeira bomba que surgiu nessa quarta-feira aqui, nesse fim de tarde, né, quase aí começo de noite. Tô gravando esse vídeo aqui às 17 horas dessa quarta-feira. Galvão Bueno e SBT, né, uma coisa inesperada, né, fala a verdade. Porque né, a gente imaginava, né, o Prime Video, de repente, se adquirisse aí os direitos da Copa do Mundo, o Galvão que é contratado do Prime Video, a Band eu já não esperava muita coisa, né, o Galvão continua fazendo seu programa, nas noites de segunda-feira, lá o Galvão e Amigos, aliás, com uma audiência muito ruim, a gente já falou sobre isso, né, programa no horário né, de segunda-feira, muito tarde, um formato também já um pouquinho cansativo, né, praticamente como era lá o Bem Amigos do Sport TV, não tá dando certo e tal, mas narração de futebol é outra coisa. Evento esportivo é que traz audiência, meu amigo. Imagine o SBT tendo o Galvão Bueno. Olha, o Galvão, para quem não sabe, né, ele narrou a sua primeira Copa do Mundo em 1974 na TV Gazeta, ele não era o principal narrador, 78 na Bandeirantes também, o grande nome da Band naquela época era o Fernando Solera, né, Copa da Argentina em 78, aí foi contratado em 81 pela Globo, 82 ele foi narrador da Copa da Espanha, mas não era o principal, né, o Luciano do Valle, que era o número 1 da Rede Globo naquela época. 86, no México, ele seria o narrador titular da Globo, mas aí o Boni, né, o chefão, né, da Rede Globo na época, o Boni, pai do Boninho, ele resolveu contratar o Osmar Santos, né, para narrar os jogos da seleção brasileira. O Galvão ficou chateado, até já contou isso várias vezes, que quase saiu da Globo, né, depois mudou de ideia, continuou, e a partir de 90, né, a Copa da Itália, só deu Galvão Bueno no Plim Plim, narrando os principais jogos, inclusive as partidas da nossa seleção, né? Então, Copa de 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, 98 na França, 2002 Japão e Coreia, 2006 a Copa da Alemanha, 2010 a Copa da África do Sul, depois 2014, né, 7-1 a Copa aqui no Brasil, 2018 na Rússia, derrota para a Bélgica, e 2022, então, no Catar, a última Copa que o Galvão narrou pela Rede Globo. Depois todo mundo sabe da história, né? Acabou deixando as narrações, fez até reality show, né? Que revelou aí um novo narrador para a Rede Globo, o Leandro Chaves, né? Que foi o vencedor, o Galvão apresentou, mas não estava mais narrando, e o Galvão que voltou às narrações, né, no Prime Video, fazendo a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e tem o seu programa lá de debate esportivo, então, nas noites de segunda-feira, na Band. Mas confesso que não esperava, acho que muita gente surpresa nesse momento com essa informação aí do SBT transmitir a Copa do Mundo. Olha, o Flávio Rico já trouxe lá no portal Léo Dias, né, que o SBT adquiriu os direitos de transmissão da Copa, e também na Folha de São Paulo saiu a informação de que o Galvão Bueno será o principal narrador do SBT. Como é que fica o Thiago Leifert? Olha, pelas informações que temos nesse momento aí em todos os portais, a ideia do SBT é continuar com o Thiago Leifert, ele narraria partidas da Copa do Mundo, mas não os principais jogos e a seleção brasileira. E sobre o pacote, já nós teremos mais informações, porque isso aconteceu agora há pouco, viu, gente? Essa informação surgiu agora há pouco, sobre o número de jogos desse pacote. É claro que, pelo que temos de informação, não será um pacote completo, né? Quem tem o pacote completo nesse momento da Copa do Mundo do ano que vem é a Cazé TV, vai transmitir todas as partidas. A Globo tem um pacote para metade dos jogos, né? 52 partidas, 104 jogos para a Cazé TV. Mas o que a gente sabe é que o SBT adquiriu todos os jogos da seleção brasileira e outras partidas importantes aí, final da Copa, semifinais, outros jogos importantes, mas não adquiriu todos os jogos
do Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Mas jogos da seleção brasileira garantidos na voz do Galvão Bueno. Então, realmente, isso está fervendo, né? O negócio está efervescente, né? Esse ano de 2025 é muita coisa acontecendo, gente, na mídia esportiva. E temos aí direitos de Libertadores, de Sul-Americana. Vou gravar um vídeo falando sobre isso também. O bicho está pegando aí. Ainda nesse ano teremos uma definição, né, de quem vai fazer Libertadores, quem vai fazer Sul-Americana, TV aberta, TV fechada, streaming, YouTube. Tem muitas novidades também, mas hoje não tem como, né? Nesse momento eu teria que falar sobre o Galvão Bueno. Quero saber já desde já a sua opinião, deixa aí seu comentário, o que você pensa sobre isso, né, o Galvão Bueno como narrador do SBT. Então nós teremos, vejam só, na Copa do Mundo do ano que vem, na Cazé TV, no YouTube, deve ter lá o Luizinho Freitas, né, já renovou o contrato, o Luizinho, principal narrador, vai fazer os jogos da seleção brasileira. Nós teremos na Globo, provavelmente, né, não teremos mudanças, né, Luiz Roberto vai narrar os jogos da seleção brasileira, ele que é o número 1 hoje da Rede Globo, e no SBT, Galvão Bueno. Então seria Luiz Roberto, né, será assim, né, Luiz Roberto na Rede Globo e o Galvão Bueno no SBT. E aí, em termos de audiência, veja só como será essa Copa do Mundo. Será que o SBT vai conseguir desbancar a Rede Globo em termos de audiência por ter o Galvão Bueno? Porque queira ou não queira, goste ou não goste, Galvão é aquele, né? Ou você adora ou você detesta, né? Para não utilizar outras palavras aqui, né? Aquela coisa. Então, o Galvão tem um público enorme, ainda tem, né, um público enorme aqui no Brasil, por tudo que ele representa, por todas as Copas do Mundo que ele transmitiu, na emissora de maior audiência, né, a principal emissora do país, que é a Rede Globo, sem dúvida nenhuma. Gostando ou não, ele está entre os 3, 4 maiores narradores esportivos da nossa TV. Para muita gente é o número 1, para outros ali Luciano, Silvio Luiz, tal, são os 3, né, mais citados aí em qualquer pesquisa que você fizer, em termos de história, não estou falando de momento, né, estou falando da história. E aí fica também a expectativa, será que a Record vai adquirir? Porque esses direitos estão aí, né? A Live Mode, exatamente, que é a proprietária da Cazé TV, ela que faz essas negociações, né? Ela tem essa permissão da FIFA para negociar com as emissoras aí, com os players, né? Aqui no Brasil, TV fechada, streaming, TV aberta. Então o SBT vai fazer a Copa do Mundo depois de muitos e muitos anos, né? O SBT estará de volta aí às transmissões do Mundial de Futebol Masculino. Olha, realmente mexe com a mídia esportiva, né? Como eu já disse, nós teremos aí essa competição, né? Que a gente nem esperava, né, na TV aberta, e muito menos o SBT, né? Porque o SBT, nos últimos anos, aí, ele vem perdendo, né, direitos de transmissão, de eventos esportivos, né? Não parecia, né, que estava assim tão ligado, mas tá aí essa surpresa da emissora, né, do Homem do Baú, né, que infelizmente nos deixou, mas está aí hoje, né, a família aí do Silvio Santos tocando os negócios, o Sistema Brasileiro de Televisão, e acho que é uma novidade muito interessante. E como eu já disse aqui, né, mesmo você que não gosta do Galvão Bueno, a gente tem que admitir, né? Mesmo quem não gosta tem que admitir que ele é um grande nome, gigantesco, né, um ícone das transmissões esportivas no Brasil, ao lado de outros grandes aí, como Luciano, Silvio Luiz Alfredo, J. Júnior, muita gente boa, né? O que não falta no Brasil são grandes narradores, comentaristas, repórteres, né? A gente tem história realmente nas transmissões de futebol e de outros eventos, de Jogos Olímpicos, enfim. Esse é o quadro, então, para o ano que vem. Mais detalhes, assim que tivermos mais detalhes, a gente vai gravar outro vídeo falando sobre isso, mas nesse momento é a notícia aí que está pegando fogo. Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo pelo SBT, os principais jogos e, claro, os jogos da seleção brasileira. E a ideia é continuar com o Thiago Leifert. Aliás, já tem uma chamada no SBT do Thiago Leifert para apresentar o The Voice, né? Para apresentar aí o reality, né, musical, como ele já fazia na Rede Globo. Agora os direitos do The Voice são do SBT e o Thiago Leifert vai apresentar. E vai continuar como narrador esportivo, né? Como é que fica a situação do Galvão com a Band? Pelas informações, o Galvão vai tentar levar, né, esse programa que ele faz na Band nas noites de segunda-feira até ali próximo da Copa do Mundo, e a tendência depois é que ele não permaneça, né, na TV Bandeirantes, até porque a audiência não tem sido boa, por vários e vários fatores, né? Realmente o horário não ajuda, o formato, o dia, né, segunda-feira, eu já falei várias vezes sobre isso, mas o que dá audiência realmente hoje, continua dando audiência hoje na TV aberta,
são eventos, né? Eventos musicais ou eventos esportivos, no caso, Copa do Mundo é Copa do Mundo, né, gente? Então, realmente mexe demais aí com o jornalismo esportivo, com a nossa TV, com a mídia esportiva, essa contratação do SBT aí, do Galvão Bueno. Manda a sua opinião, colabore com o canal, mais uma vez eu peço aí a sua inscrição, seu like, ativa o sininho em todas, compartilhe nas suas redes sociais, tá certo? Então é isso. Ficamos por aqui, a qualquer momento a gente volta com mais informações, a qualquer momento mesmo, para falar aí desse assunto ainda e de outros assuntos aí, como eu disse, né, Libertadores, os direitos de transmissão, da Conmebol aí, da Sul-Americana. Galvão Bueno, narrador do SBT na Copa do Mundo do ano que vem, 2026, concorrência com Luiz Roberto, com Rede Globo, o que será que vai dar? Um abraço, gente, até a próxima, tchau!